Mais vale o pouco do justo do que o muito dos ímpios. Continuamos a nossa série de mensagens sobre o Salmo 37, hoje é a nossa terceira mensagem, e nós vamos começar lendo aqui no versículo 16. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Não adianta ter muito dinheiro, ter muitas posses e não depender de Deus. Porque a crise, ela vem sobre a vida de todos nós. Ao longo dos séculos, ao longo das décadas, a gente vê quantas crises afetaram quantos países. 1929 nos Estados Unidos, enfim, aqui no Brasil nós já passamos por diversas crises. Triste é aquela pessoa, talvez ele nem saiba, mas que triste é aquela pessoa que tem o alicerce da sua vida, dos seus bens, do seu dinheiro, nas suas ações, nas coisas que pôde construir. Porque de uma hora para outra, tudo isso pode ruir. A palavra do Senhor diz: não acumulem para vocês tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão podem tirar de você, mas acumulem tesouros no céu. Aí vem Jesus com sua simplicidade de sempre e nos lembra: não andem ansiosos, Deus vai dar tudo o que vocês precisam, Ele alimenta as aves do céu, Ele veste as flores do campo, então não andem ansiosos. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui no Salmo 37, a palavra nos lembra que o pouco do justo vale muito mais do que a abundância dos ímpios. Isso não tem lógica humana, mas aí vem a explicação. Porque o braço dos ímpios estão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Mesmo que o justo tenha pouquinho, nunca vai faltar. Mesmo que o justo não tenha em abundância sobrando um montão de... jamais vai faltar o que o justo precisa, porque não é ele mesmo que está cuidando de si, é o próprio Deus que cuida e que zela pelos seus filhos. Então deixa eu te lembrar, se você é uma pessoa justa, não justa por causa das suas atitudes certinhas, mas justificada pelo sangue de Jesus, então não esqueça, o pão não vai faltar na sua casa. A moradia Deus vai te dar. O que você precisa, o Senhor, no tempo certo, no momento dele, vai trazer a você. Relembro, você talvez não vai ter tudo que você quer, porque algumas coisas que nós queremos, nós nem sabemos, mas aquilo não vai fazer bem para a nossa vida. Por isso que muitas vezes Deus não ouve muitas orações que nós fazemos. Ainda bem por isso. Mas tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor dará para mim e para você e para aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Mas o trecho da Bíblia continua. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre, garantida pelo próprio Senhor. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Olha que promessa maravilhosa. O homem algum pode prometer isso, político nenhum pode prometer isso. Só o Senhor Deus Todo-Poderoso pode prometer de maneira sobrenatural que em tempos de crise o justo não passará fome, que em tempos de crise a necessidade não derrubará e não manterá o justo de pé, deitado, ou seja, caído, porque o próprio Senhor sustentará a sua mão e o colocará de pé. Pois bem, a Bíblia continua dizendo, aqui no versículo 29, versículo 20, os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor são como as mais belas pastagens, desaparecem como desaparece a fumaça. Não deixe o seu coração, como falamos nas reflexões anteriores, sentir inveja dos ímpios, porque tudo que as pessoas prosperam fazendo coisas erradas, de uma hora para outra, aquilo tudo pode desabar. Mas aquelas pessoas que vivem uma vida para Deus, tudo que constrói tem a bênção do Senhor e Ele protege. O último versículo diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Certa vez nós distribuímos, a gente faz um trabalho aqui contínuo de distribuição de cestas básicas, e certa vez distribuímos para uma pessoa que tinha tão pouco. E quando eu perguntei no dia seguinte, e aí, deu certo lá a cesta básica? Essa pessoa disse: eu cheguei em casa e dividi mais com várias outras pessoas da minha família. Eu falei: mas como assim? Era uma cesta? E ela: pois é, mas os outros também precisavam. E a gente conseguiu mais cestas e demos para aquela pessoa. E aquilo me fez refletir. Às vezes a pessoa que tem tão pouquinho, ela tem no coração muito mais facilidade de distribuir e abençoar tantas outras pessoas. E muitas pessoas que têm muito e não têm no seu coração o desejo de abençoar outras pessoas. Não importa o quanto você tem,
abençoe, multiplique e o Senhor trará provisão e a bênção para a sua vida. Deus abençoe.